que está ali, ó, ela escolheu esse nome porque ela já era convertida quando eu nasci. E aí ela quis homenagear um profeta da Bíblia e colocou o meu nome de Joel, por causa do profeta Joel. É o profeta do fogo, né? Não é de fogo, é do fogo. E os outros meus irmãos, ela homenageou um jogador de futebol e um cantor secular, porque ela ainda não era crente. Humberto e Odair. Agora ela já era crente, aí me homenageou o profeta, o nome do profeta Joel, capítulo 3, versículos 9 e 10. O culto precisa atender o propósito da edificação. A Bíblia não diz que o culto tem que ter 2, 3, 5, 10 louvores, meia hora, 15 minutos de louvor, oração, oferta, aviso, pregação, 40 minutos, 50 minutos, 1 hora, 2 horas de pregação. Não. O que a Bíblia diz é que tudo que é feito deve ser feito para edificação. Eu fico muito feliz quando eu vejo o culto sendo direcionado para edificação. E na edificação, cada parte, cada situação, cada momento do culto, de alguma forma, corrobora com a vida espiritual das pessoas que estão presentes, para corrigi-las, para ensiná-las, para encorajá-las, para levá-las a Cristo cada vez mais, de maneira acentuada. Estou feliz porque o culto está sendo encaminhado nessa direção. Tudo o que aconteceu aqui e o que vai acontecer é para isso. Joel capítulo 3, versículos 9 e 10. Diz assim a palavra do Senhor: proclamem isto entre as nações, preparem-se para a guerra, despertem os guerreiros, todos os homens de guerra aproximem-se e ataquem. Versículo 10: forjem os seus arados, fazendo deles espadas, e de suas foices façam lanças. Digo fraco, sou um guerreiro. Uma outra tradução diz: digo fraco, sou forte. Uma outra tradução, a primeira parte do versículo 9 diz: santifiquem uma guerra. Outra tradução diz: torne essa guerra uma guerra santa. Assim começa essa série de ordens dadas. A gente tem embutido aqui pelo menos 5 ordens. Elas começam, a primeira delas, santifique a guerra, e a última delas, digo fraco, sou forte, sou um guerreiro. Digo fraco, sou forte, sou um guerreiro. Diga aquele que está se sentindo impotente: sou forte, sou um guerreiro. É muito comum dizer, para o forte dizer: diga o que você é, diga que você é forte. E aquela pessoa que está cheia de vigor dizer: eu sou forte. Mas o que a palavra diz é que aquele que está se sentindo fraco, aquele que está se sentindo debilitado, ele deve ter uma expressão do seu interior, não um falar só da boca, mas uma expressão do seu interior, de confiança, de fé, a ponto de dizer: eu sou forte. Está se sentindo fraco, mas diz: sou forte. Nós estamos vivendo algumas semanas, não sei, precisasse 5 ou 6 semanas, algo em torno disso, em que a vida da igreja está concentrada sobre batalha espiritual. Os irmãos vêm aqui para os cultos de domingo e de quinta-feira, e a palavra de Deus, os louvores, eles são conduzidos para que a gente perceba esse contexto de batalha espiritual em que todos nós estamos inseridos, segundo as Escrituras Sagradas e a nossa própria experiência de vivência na batalha espiritual. Todos nós estamos inseridos nela. Tenho, não de forma cansativa, mas de forma enfática, repetido para os irmãos, que não se trata de uma questão de opção, de escolha, de ministério, de visão. Todos estamos dentro de uma batalha espiritual. Ela é a maior realidade que existe. A batalha espiritual foi estabelecida no Éden, quando da criação do homem e da mulher,
quando da inserção de Satanás em forma de um animal, já mostrando a sua maneira de agir na batalha espiritual, ou seja, camuflando, mentindo, fantasiando a realidade, fingindo. O diabo, a serpente, as irmãs têm tanta raiva de cobra. Cobra é um bicho. A serpente não é o diabo. Ele se vestiu de serpente. E a Bíblia diz, Paulo diz que ele se veste também de anjo de luz. Então, ele é camuflado. Então, nosso inimigo, ele vive assim, camuflado, fingido. A batalha espiritual foi estabelecida e sempre houve batalha espiritual. E sempre haverá, até que Jesus vai derrotar Satanás. A Bíblia diz, em termos escatológicos, que Jesus vai voltar, vai arrebatar a igreja vai subir com Cristo, a terra vai continuar existindo. Durante 7 anos, a igreja vai celebrar com Cristo na glória, e a terra estará entregue nas mãos de Satanás. O Espírito Santo, que segura a ação de Satanás e que dá força à igreja, vai ser tirado da terra, e o diabo vai fazer na terra tudo o que ele sempre quis fazer durante 7 anos. Fala para o seu irmão, se cuida para você não estar aí, viu, gente? Você acha que as coisas estão difíceis? Tá bom. Hoje o diabo ataca, mas está o Espírito Santo segurando as rédeas, está a igreja fortalecida pelo Espírito Santo. A gente fica sob os efeitos da batalha espiritual, mas de repente vem num culto, ou alguém ora por nós, ou abrimos a Bíblia e somos renovados, despertados, fortalecidos. Bom, mas aqueles 7 anos não tem isso. Aí depois daqueles 7 anos, Jesus volta na terra, a igreja volta com ele na terra, para reinar na terra por 1000 anos. E no final dos 1000 anos, Satanás é definitivamente derrotado, preso, lançado no lago de fogo por toda a eternidade. Só aí acaba a batalha espiritual. Só aí. Então, batalha espiritual é uma realidade do passado, do presente e escatológica, do futuro. Sempre existiu, sempre vai existir batalha espiritual, e todos na terra estão inseridos na batalha espiritual. Creiam ou não, se posicionem de forma correta ou não, estão inseridos na batalha espiritual. Estamos falando sobre isso, enfatizando isso. E eu sentado ali me lembrava de um profeta, não lembro o texto exatamente, o lugar, acho que foi Amós que disse que o Senhor não faz nada sem revelar antes aos seus servos, os profetas, o que há de acontecer. Toda essa introdução à mensagem que continuamos falando sobre batalha espiritual. E o que eu vou enfatizar muito mais, o que eu preparei hoje à noite, porque eu estou sentindo que muita coisa do propósito desse culto já foi alcançada. Eu quero complementar alguma coisa que sinto necessidade de falar, mas à noite que eu vou enfatizar essa palavra, pelo menos assim eu estou pensando. Mas introduzindo essa palavra, eu também introduzo, debaixo dessa afirmação bíblica de que Deus sempre revela o que vai de acontecer, e nós estamos há 5, 6 semanas falando sobre batalha espiritual, e essa semana a igreja passou a sua maior batalha espiritual em 32 anos de existência. Sempre estivemos cercados por batalha espiritual, porque, como eu disse, enfatizando, faz parte do contexto da nossa vida. Já tivemos muitas ameaças, muitos ataques malignos, muitas situações que tiraram, em alguns momentos, o sono, o apetite, fizeram brotar lágrimas, desespero, nos levaram ao jejum, à oração, ao clamor, muitas situações. E algumas semanas nós temos sido visitados por fiscais da prefeitura devido à construção, e eles procuraram e não acharam nada, porque toda a documentação, todas as licenças, todos os procedimentos estão em ordem. Durante algumas semanas vieram repetidas vezes e buscavam uma coisa e tínhamos, buscávamos outra e tínhamos, buscavam outra e tínhamos, e apresentávamos tudo. E no começo dessa semana, os fiscais vieram e disseram: mas acontece o seguinte, vocês não podem ter culto na mesma área onde está tendo uma construção. A construção está tudo certo, mas vocês não podem mais fazer culto.
Na terça-feira eu reuni com o pessoal que trabalha no escritório, apresentei para eles a situação e falei, vamos orar e jejuar. É Deus que precisa agir. Na quarta-feira à tarde, a prefeitura chamou-nos para uma reunião. Suzeli, nossa engenheira, membro da igreja, arquiteta, responsável pela obra, foi lá junto com o pastor Ezequias, que cuida dessa parte burocrática de papelada com a gente, para a gente, uma igreja. E o supervisor dos fiscais se reuniu com eles e apresentou, só tem uma alternativa: fechar a igreja. Tudo que foi dito, mas não podemos fazer isso, não podemos fazer aquilo, não podemos obter essa licença, não podemos obter aquela, não podemos seguir por esse caminho, não podemos seguir por aquele, tudo foi dito, não. A única coisa que foi dita foi que até domingo, até hoje, não viria nenhum fiscal aqui. Mas a partir de amanhã, vindo um fiscal e percebendo que há movimentação de culto, então nós teríamos uma multa que, calculado o valor, daria em torno de R$50 mil, e as portas seriam lacradas pela prefeitura. Na quarta-feira à tarde aconteceu isso. Já na terça eu pedi para o pessoal do escritório e eu entramos em jejum e oração. Na quarta noite eu chamei os pastores, os presbíteros da igreja e a diretoria, apresentei o exposto e pedi para eles entrarem em jejum e oração. Na quinta-feira à tarde teve outra reunião na prefeitura e dessa vez eu fui. Eu vou resumir, depois eu conto. Tudo que não podia na quarta, na quinta podia. Tudo que na quarta-feira à tarde disse, não pode, não pode, não pode. Na quinta se resumiu em apenas fazermos um laudo técnico com fotos dizendo que está tudo isolado, a construção lá e o culto é aqui. E a nossa arquiteta assinar assumindo a responsabilidade, que é algo normal. O arquiteto tem a responsabilidade sobre a construção. E na quinta-feira nós saímos de lá. Durante o dia antes dessa reunião, eu havia me preparado para quinta-feira chegar aqui para a igreja. Eu estou pregando sobre batalha espiritual. Vocês entenderam? Eu me preparei durante o dia na quinta-feira para chegar na quinta-feira à noite. E o que eu fiz com o pessoal do escritório na terça, pedi para orar e jejuar. Na quarta com pastores, presbíteros e diretoria, orar e jejuar. Eu vinha na quinta preparado para pedir para o pessoal orar e jejuar, para quem estava no culto de quinta. Mas a quinta tarde teve essa reunião, aí à noite eu vim aqui, durante o dia eu falei, jejum nada, gente. Compra salgadinho no Croque, Guaraná e Coca-Cola, e vamos fazer uma festa quinta-feira à noite. E a quinta-feira à noite quem veio para a igreja teve a dificuldade, mas já teve o testemunho e já comeu à vontade para a festa. Bendito seja o nome do Senhor. Glória ao nome de Jesus. Isso é batalha espiritual. É evidente, assim como aconteceu com José no Egito, assim como aconteceu com Neemias, assim como aconteceu com Ruth, né, que entrou na presença do rei. É Ruth, vocês é que sabem. Esther, que entrou na presença do rei. Assim como aconteceu com Daniel, com Sadraque, Mesaque e Abednego. A oração, o jejum, estratégias e ações. Eu tenho que registrar que na quarta-feira à noite eu liguei para o pastor e nosso deputado federal Roberto Lucena. E ele deu um telefonema de lá. E na quinta-feira o mesmo fiscal, o supervisor do fiscal, que não podia nada, ele estava tão bonzinho. Eu descobri que além do nome de Jesus tem poder, o nome de Luciano também tem. Mas são canais, é a estratégia, o caminho que Deus usa. Ele usa pessoas, Ele usa recursos, Ele usa situações. O que importa é que o Senhor use o que Ele tiver que usar para nos dar vitória na batalha espiritual. Isso é com a igreja, isso é com a tua vida, isso é com a tua família. Porque a igreja está em batalha, mas você, igreja, você está em batalha, tua família está em batalha. O que precisamos na batalha é termos os posicionamentos corretos. E o principal dos posicionamentos na batalha é você ser, diga para o seu irmão, um soldado.
Se você sair por aí e passar na Praça da Sé, na República, e ver um cara de bermudão, chinelão no pé, com um boné na cabeça, camisa regata, andando, você vai falar: um guerreiro? Hã? É um soldado? É um militar? Não. É lógico que eu estou falando de aparatos exteriores. Pode até ser que ele seja. Mas se você olhar para uma pessoa assustada, medrosa, confusa, preocupada, abatida, cabeça baixa, semblante caído, você vai dizer para ele: é um guerreiro? Agora eu já fui mais fundo. Agora eu já falei de um interior. Agora eu já falei da postura interna. Mas na verdade o guerreiro soldado, ele é guerreiro soldado por fora e por dentro. Vocês concordam comigo? Ele é guerreiro e soldado no estado emocional dele, no comportamento emocional, mental, sentimental, diante das situações. E ele também é na postura física, na forma de tratar, na forma de andar. O soldado é soldado. A principal característica da batalha espiritual é que o cristão seja soldado, é que o cristão seja guerreiro. Não adianta ter chavões, não adianta ter uma boa igreja, não adianta ter uma Bíblia, não adianta ter um ensinamento, não adianta ter todas as estruturas e toda a informação sobre batalha, se a pessoa não se faz um soldado, um guerreiro. Não adianta ter nem aparamentos, armas na mão, capacete de soldado, roupa de soldado, não adianta. Se ele não se faz um guerreiro. O livro do profeta Joel, e a noite não é para provocar a vinda de vocês, é por causa do tempo, e pelo que eu senti, eu já percebo que há um processo de edificação dessa manhã bem acentuado no nosso meio. Mas à noite eu vou mostrar para vocês todo o contexto desse livro de Joel, que traz, numa situação física que acontece com a nação, a praga de gafanhotos que destrói a lavoura e prejudica o cultivo por 2 anos, levando as pessoas a não terem o que comer nesses 2 anos, não ter o que beber, uma miséria, e um caminho de livramento que Deus estabelece. Olhando para o livro do profeta Joel, nós vemos que temos aqui um cenário que indica uma guerra. 2 exércitos se levantam nessa guerra. Já indo para o capítulo 3, tudo isso que eu falei é no capítulo 1 e 2, já indo para o capítulo 3, o Senhor começa a falar sobre as providências que têm que ser tomadas nessa batalha, e Ele trata agora do guerreiro, do soldado, que é o principal na guerra. Sem o soldado, ainda que seja uma guerra nuclear, não tem dedos para apertar um botão. Sem o guerreiro, não tem o planejamento estratégico da batalha. Não tem a arma na mão, porque não tem mão para segurar a arma. É necessário ter o guerreiro, porque sem o guerreiro não existe ousadia, não existe estratégia, não existem mãos, não existem pés para fazer a guerra acontecer. É necessário ter o guerreiro. Mais do que ter a bomba, mais do que ter a arma, é preciso ter o guerreiro. E no capítulo 3, Deus dá o biotipo do guerreiro. Ele mostra nos versículos que nós lemos quem é o guerreiro, quem é que se coloca na batalha espiritual para ser vencedor, quem faz parte do seu exército de vitória. E ele apresenta e indica essas 5 características. Primeiro, na tradução da NVI, preparem-se para a guerra. Na tradução de Almeida, santificai uma guerra. Uma derivação dessa tradução de Almeida, faça uma guerra ser santa. É impossível, na batalha espiritual, o guerreiro não ser caracterizado como marca principal a santidade. O caráter ilibado, a intimidade com Deus, tudo isso deriva da santidade. A limpeza de impurezas, Ricardo. É impossível
que os lábios impuros, as mãos impuras, os pés impuros, permaneçam na vida de um soldado que se alista ou que está alistado na batalha do lado do Senhor para vencer essa batalha, e esses órgãos e sua vida permaneça impura. É necessário haver santidade. Tornem uma guerra santa. O que é fazer uma guerra ser santa? Não é a causa da guerra, não é o motivo da guerra, como os muçulmanos, os islâmicos pensam e fazem a guerra santa, matando pessoas para que os objetivos do islamismo se proliferem na terra. Mas não bata no peito e diga aleluia, nós somos cristãos. Mas os cristãos fizeram a mesma coisa em séculos passados e estabeleceram uma guerra santa e andaram pelo mundo também matando pessoas, destruindo, para fazer com que o cristianismo se elevasse na terra. Guerra santa não é nada disso. Guerra santa é quando o seu coração entra em intimidade com Deus, é quando o guerreiro se aproxima de Deus e se derrama diante de Deus e diz: eu sou uma nova criatura, lavada pelo sangue de Cristo, o pecado está longe da minha vida, eu amo o Senhor sobre todas as coisas. Aí nasce a guerra santa, guerreiros santos, gente santa. Tanto cristãos do passado como muçulmanos do presente faziam uma guerra santa e iam para os bordéis depois. Faziam uma guerra santa e se embebedavam, causavam depravação. Não tocamos instrumentos, não cantamos música, não oramos, não pregamos a palavra. E podemos dizer que por causa dessas coisas estamos fazendo uma guerra santa. Mas amanhã de manhã nos portamos honestamente. Guardamos os nossos olhos, o nosso coração, a nossa mente. E então podemos dizer: estamos fazendo uma guerra santa. São esses que são os vencedores da batalha. São esses que fazem parte do exército do Senhor. Esse é o primeiro qualificativo de um soldado na guerra. Para se posicionar na guerra, precisa primeiro fazer guerreiros. E o guerreiro precisa começar por santidade. Porque os demônios não suportam santidade. E a nossa batalha não é contra pessoas. Pessoas podem até desprezar santidade. Inimigos físicos, pessoas que nos odeiam, podem olhar para a nossa santidade e darem risada. Podem até dizer: está querendo ser santo. E rir de nós. E zombar. Demônios não. Demônios respeitam santidade. Demônios têm medo de santidade. Porque quando eles veem uma pessoa santa, eles lembram do santo. Aleluia. Porque santidade não se aprende na faculdade e nem num culto. Santidade é absorvida da intimidade com Deus. Quando demônios veem uma pessoa santa, eles lembram do santo. Eles não lembram da igreja, eles não lembram do curso de teologia, eles não lembram de dons espirituais que a pessoa tem, eles não lembram de nada disso. Quando eles veem santidade numa pessoa, eles lembram do santo. Aleluia. E eles tremem diante do santo. Demônios não tremem diante de carteirinha, de credencial, de dons, de habilidades humanas, de conhecimento, seja bíblico ou secular. Demônios não temem diante de nada disso. Mas eles temem diante de um caráter modelado em santidade. Porque eles lembram de quem? De quem? De quem? Fala para o seu irmão, eles lembram do santo. Aleluia. Quando demônios veem santidade na nossa vida, eles lembram do santo. E eles já ficam intimidados. Começa por aí a guerra. Começa por aí a guerra. Quando se olha para um exército de gente fraca, os oponentes pensam logo: vai ser difícil de vencê-los. Já na visualização começa a guerra. Quando os demônios olham para a nossa vida e veem em nós a santidade, eles já se sentem intimidados. Não quer dizer que eles não vão lutar. Não quer dizer que eles vão desistir. Não quer dizer que eles não vão trabalhar. Eles vão lutar. Mas eles já entram intimidados na batalha. Porque eles lembram do santo. Aleluia.
Profetizo sobre a tua vida que você sai daqui com um objetivo. Você sai daqui hoje para que cada vez que o diabo olhar para você, ele lembre do santo. Aleluia. Aleluia. A única maneira de vencer a batalha espiritual. É a única maneira. Despertem os guerreiros. A outra parte do versículo 9. Na versão de Almeida diz assim: suscitai os valentes. Levante em você um guerreiro. Almeida complementa essa informação dizendo: alguém valente. A valentia ela é manifestada por coragem e ousadia. O valente é ousado e é corajoso. Não tem valente covarde. Não dá para coabitar covardia com valentia. Ou é uma coisa ou é outra. Não dá para ter guerreiro covarde. Eu vi nesses dias no escritório, ninguém precisava me falar nada. O pessoal, alguns da equipe olhavam no fundo dos meus olhos para ver como que eu estava. Acho que alguns deles prepararam até lencinho para enxugar minhas lágrimas, pensando que eu estaria desesperado. Algum deles me perguntou: e você, como é que está? Pensando que eu estaria arrasado. Soldado precisa ser ousado e valente. Para você enfrentar as tuas lutas, precisa ser ousado e valente. Mas não esqueça, tem que ter a credencial da santidade. Senão vai ser metido mesmo. Porque quem não tem a credencial de santidade, ficou ousado e valente, é metido. É o que se acha. A Bíblia conta sobre os filhos de Cefas. Cefas. Lá em Atos dos Apóstolos. Que viram Paulo expulsando demônio e falaram: vamos também fazer isso. Cheio de coragem, ousadia. Nada, metido. Levaram uma coça. Apanharam. Porque não tinham credencial de santidade na vida. Foram enfrentar demônios sem credencial de santidade. Tem que enfrentar. Desperte os guerreiros, suscite os valentes. Mas é necessário fazer nascer esse guerreiro, acabando com o medo e a insegurança, por causa da confiança em Deus. E não vai ter ousadia diante dos homens, da batalha espiritual e de demônios, aquele que não tem ousadia diante de Deus. O autor aos Hebreus diz assim: entremos com ousadia no Santo dos Santos, na presença de Deus. A ousadia, a coragem para entrar diante de Deus e dizer: eu preciso, é necessário, a minha vida corre perigo, tem alguma coisa que precisa ser resolvida, eu não consigo lutar, mas eu preciso de vitória, eu preciso que o Senhor estenda a sua mão. Precisa ter ousadia diante de Deus. E se não tiver a credencial da santidade, não existe ousadia diante de Deus, e não existe ousadia diante do inferno que funcione. É necessário ser ousado, ser corajoso. Levante os guerreiros, mas isso precisa estar balizado por santidade. Terceiro paramento do soldado, versículo 9 ainda: todos os homens de guerra aproximem-se. Aproximem-se uns dos outros. Unidade, comunhão com os outros soldados. Sentimento de participação, de corpo, que foi lido, Joyce, no texto que você escolheu. Sentimento de corpo, de participação, de envolvimento, de comprometimento, assim como os dedos estão comprometidos entre si por causa da mão. A palma da mão tem todos os dedos, derivando delas, todos eles, embora em posições diferentes, com tamanhos diferentes, mas estão todos comprometidos, estão ligados, estão unidos. O guerreiro nunca fica isolado. O guerreiro nunca fica sozinho. O guerreiro não vive a própria vida do seu jeito. Tudo que ele faz, ele sabe que compromete ou favorece o exército. Ele se aproxima. Aproximem-se. Todos os homens de guerra, ou seja, todos os soldados,
todos os que verdadeiramente estão em santidade, todos aqueles que de forma ousada se portam diante das situações, porque estão com santidade. Fiquem juntos, não se separem, se aproximem um do outro. Agora, para se aproximar dos outros tem que vencer a si mesmo, abandonar o egocentrismo, abandonar o eu, abandonar o meu jeito, para poder se relacionar com os outros. A Joyce, ela falou aqui que ela teve que aprender a se posicionar em vários lugares cristãos e ter os mesmos sentimentos, porque num lugar o culto é de um jeito, numa outra denominação que pertence o culto é do outro. As pessoas têm esse costume, aqueles têm outros costumes. E para poder conviver com diferentes assim, precisa se renunciar, precisa se abandonar, deixar de si mesmo, para viver em unidade e em comunhão. Então vamos ver. O guerreiro primeiro precisa tratar da sua santidade. Irmãos, vamos averiguar nossa santidade pessoal. Vamos averiguar o que foi dito aqui. Quando a gente se encontra com o Senhor, a gente olha para a gente mesmo. Foi o que Isaías fez. A gente olha para a gente mesmo. Vamos olhar para a nossa santidade pessoal, como está. Aí vamos olhar para a nossa ousadia e coragem, como está. É ousadia e coragem de gente convencida, arrogante, prepotente. Porque o mundo está cheio de gente assim, ousada e corajosa, porque são convencidos, se acham. Ou a nossa ousadia e coragem, que precisa ter, é derivada da santidade que nos dá essa ousadia e coragem. Vamos avaliar a nossa unidade com o corpo, com a igreja do Senhor, com os irmãos, com os outros soldados. Como é que nós estamos interagindo com os outros soldados? Depois, quarto, no versículo 10 diz: forjem os seus arados, fazendo deles espadas, e de suas foices façam lanças. A gente percebe em todo o contexto de Joel, que é um povo agrícola, e que estão acostumados a trabalhar com arado, estão acostumados a trabalhar com foice, ferramentas de trabalho. Não são ferramentas de guerra, não são instrumentos de guerra, ferramentas de trabalho. É povo rude, é povo do campo, é povo que planta para colher e viver daquilo. Mas no momento da batalha espiritual, é necessário que o engenheiro seja antes cristão, é necessário que o padeiro seja antes cristão, é necessário que o médico, antes de ser médico, ele seja um cristão. E o médico tem o seu bisturi, ele tem o seu instrumento cirúrgico, mas ele vai usar o seu bisturi, o seu instrumento cirúrgico, como uma ferramenta para a sua própria batalha espiritual. Ele vai usar os recursos naturais que ele tem para se prover de autoridade e recursos espirituais. É por isso que a palavra diz: pegue o que você tem na mão e use isso na batalha espiritual. Pegue o seu dom, pegue a sua habilidade natural, pegue a sua capacidade, pegue a sua inteligência, a sua capacidade de planejamento, de organização, de disciplina de vida, o seu dinheiro, o seu tempo. Pegue o que você tem e reverta isso em função da batalha espiritual. O guerreiro é assim. O guerreiro não tem a sua vida secular. Eu tenho a minha vida, eu curto a minha vida, eu cuido da minha vida, eu trabalho, eu ganho, meu objetivo é esse, aquele. Domingo eu vou na igreja, ou quinta, ou tal dia eu vou na reunião de grupo pequeno. Aí eu fecho a portinha depois do Gênesis, da minha vida, e volto para as minhas coisas, para viver a minha vida, para fazer as minhas coisas. Não. O guerreiro, ele tem 24 horas por dia. Tudo que ele está fazendo em direção a Deus, a batalha espiritual e combatendo as forças do inferno. Seja ele um motorista, seja ele um padeiro, seja ele um agricultor, seja ele um advogado, seja ele um médico, tudo que ele está fazendo, ele vai canalizando em direção à batalha espiritual. Seria bom se a batalha espiritual fosse só na igreja, gente. E a maioria de nós comete um equívoco terrível. A gente parece soldado na igreja e lá fora. E lá fora. Na igreja a gente canta hinos de comunhão, e lá fora. Na igreja a gente é ousado para dizer: se Deus é por nós, quem será contra nós? E se o pastor for forte, fala: fala alto, mais alto, se eu não te mato. Aí a gente grita mesmo.
Deus é por nós, quem será? Mas é lá fora onde a batalha é mais acentuada. Porque aqui o diabo sabe que tem a presença do Senhor Jesus reinando. E lá fora ele sabe que Jesus, que Deus já disse que Ele é o príncipe do mundo. E que a igreja é de Cristo. Aqui ele tenta fazer alguma coisa, mas ele tenta meio assim encabrunhado, sabe? Ele não fica muito à vontade no nosso meio. Lá fora ele se sente senhor da situação. E quantos de nós erra tanto porque a gente quer fazer batalha espiritual na igreja? Não, eu vou para o culto de batalha espiritual. E na batalha espiritual do culto eu sou um guerreiro. Não, gente. Não, gente. É lá. É lá. É lá que tem que pegar os recursos naturais e transformar em armas espirituais. É lá. Tudo que a gente tem na mão, usar como uma arma espiritual. E por fim, a quinta recomendação no final do versículo 10. Digo fraco, sou um guerreiro. É ter a boca cheia da palavra profética. Da declaração da profecia, porque crê naquilo que está falando. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 13, ele diz: eu criei, por isso eu falei. Olha a ordem das coisas. Eu criei, por isso eu falei. A gente não fala porque mandaram a gente repetir. A gente não fala porque a gente conhece. A gente não fala porque é conveniente. Ainda que alguém peça, pastor, peça, repita. Primeiro se certifique se você crê naquilo. Porque a ordem bíblica é essa: creia e depois fale. Acredite, depois fale. Desde a salvação, Romanos capítulo 10 diz que primeiro a gente crê no coração para depois confessar com os lábios. Não adianta confessar. Eu já vi na minha vida muita gente confessar Jesus com os lábios e a vida deles não muda em nada. Abre a boca e diz: não, eu sou de Deus, eu aceito Cristo, eu vivo para Jesus. Mas a vida deles não muda em nada. Por quê? Porque fala, mas não creu. É necessário crer para depois falar. É assim que é o soldado, ele acredita e por isso ele fala. Eu não prego para vocês há anos por conveniência, por profissão, por vocação. Eu prego o que eu creio, o que eu acredito, é o que eu falo para vocês. Se eu não acreditar, eu não falo. Se eu acreditar, eu falo. Se tiver alguma coisa que vocês querem ouvir e eu não acredito, eu não falo. Se tiver alguma coisa que vocês não querem ouvir, mas eu acredito, eu falo. Porque eu tenho que falar o que eu creio. Você tem que falar o que você crê na batalha espiritual e em toda a sua vida. Crê, por isso eu falei: diga ao fraco, eu sou forte. Não é chavão, gente. Não é agora eu dizer para vocês: ai, grita, eu sou forte, eu sou forte. Grita 10 vezes, faz um mantra aí. Faz um mantra. Tem que tomar cuidado com mantra no culto. Repete, repete, repete. E está pensando na mortadela que comeu ontem à noite. Repete. É mantra. É mantra. Toma cuidado com mantra. Eu creio, por isso é que eu estou falando. Encha a sua boca de palavra profética. Acredite no que Deus fala. Aí abra a sua boca como uma metralhadora falando o que Deus fala. E você crê. E você acredita. É assumir a palavra de Deus com autoridade. Estamos concluindo. O Espírito Santo me falou para terminar, eles também. O testemunho de 2 é verdadeiro. Diz a Bíblia. Eu estou concluindo com uma indagação para a sua vida. Estamos numa batalha espiritual. O inimigo, em forma de gafanhoto, está procurando nos destruir. Lá em Judá, onde está estabelecido o palco do cenário, onde é montada essa história de Joel, de uma forma poética ele escreve, poética, mas não
fictícia, porque realmente haviam gafanhotos comendo a lavoura, olhando uma realidade, criando figuras de linguagem, chamando aquela situação de uma praga que vinha, que era a realidade, mas na figura de linguagem pensando na destruição que o diabo tenta causar na vida das pessoas, e a gente vai vendo que sobre eles vai vindo todo um abatimento. Olha o que diz no versículo 12 do capítulo 1 de Joel: a vinha está seca. Joel 1, 12. A vinha está seca, é um povo agricultor. A figueira murchou, a romanceira, a palmeira, a macieira e todas as árvores do campo secaram. Secou-se mais ainda a alegria dos homens. Olha o que os gafanhotos fizeram. Olha o que os demônios estão fazendo na vida das pessoas. Amarrando as mãos, tirando deles provisão, sustento, colocando fracasso, derrota. Mas até aí a gente pode dizer, poxa, pode ser só uma tribulação. É verdade. Pode ser só uma tribulação. José foi colocado numa cadeia lá no Egito, comeu só pão e água. Era uma tribulação. Mas o texto diz que além de tudo isso estar acontecendo no meio de vida deles, secou-se mais ainda a alegria nos homens. Agora já não é tribulação. Numa outra passagem que à noite eu mostro para vocês, diz que eles estavam desesperados, eles estavam aflitos, eles estavam tristes, eles estavam abatidos. Aí não é só tribulação. Porque Deus falou para Satanás em relação a Jó: Jó, pode tocar em tudo, mas não toca na alma. Lá você não toca. E secar a alegria é quando a alma é tocada. Entrar no desespero, na aflição incurável, é quando a alma é tocada. Aí já não é tribulação. Porque quando a tribulação vem, ela pode devastar tudo. Mas lá dentro, ainda que o guerreiro esteja numa batalha e parece que ele está perdendo, porque devastou tudo, mas lá dentro, a alegria do Senhor é a sua força. A paz que excede todo o entendimento domina essa pessoa. Porque gafanhoto vai na lavoura, não vai na alma. Julgue-se, olhe para você, irmão, irmã. Nunca Deus vem te acusar ou te condenar. Deus vem te despertar. Se está tudo secando ao redor e tudo secando aqui dentro de você, você está precisando de ajuda. Você está precisando de mudança. Você está precisando do que acontece na batalha espiritual e que Deus ordena ao seu povo por 2 vezes no livro de Joel. Arrependa-se. Arrependa-se. Quando no capítulo 1, demônios se levantam, o capítulo 1 termina com Deus dizendo para o seu povo: arrependam-se. Quando no capítulo 2, o exército de Deus vem lutar, e Deus age, Deus fala para o seu povo: arrependa-se. Na batalha espiritual, sempre há necessidade de arrependimento. E se estiver secando por dentro, coisa que ninguém vê, porque você pode cumprimentar as pessoas sorrindo, você pode conversar sorrindo, você vai numa festa e ri, brinca e se alegra, vem no culto e canta, mas se está secando por dentro, coisa não está boa. Não está boa. Porque em nenhum momento o Senhor se ocupou em dizer que nós não teríamos tribulações. Pelo contrário, Ele disse: no mundo vocês terão tribulações, terão aflições, coisas que vêm afligir vocês, judiar, maltratar vocês, porque o mundo vos odeia, que Satanás está ao derredor procurando quem possa tragar. Mas em nenhum momento o Senhor diz que a sua alma vai ser tocada. Se lá dentro está secando, você está com um problema. Se eu falar aqui, quem tem problema vem aqui na frente, eu vou descer. E todos que forem sinceros virão aqui na frente.
Porque em alguma coisa na sua vida tem problemas. A questão não é ter problema. E a gente corre atrás para se livrar dos problemas. A gente faz campanha, a gente ora, a gente jejua para se livrar dos problemas. Na verdade, o problema não é o problema é secar por dentro. É estar secando. A alegria secou. A alegria no interior dos homens nessa batalha secou. Se na batalha espiritual as coisas estão acontecendo, está tudo terrível, mas você está cheio de vigor lá dentro, aleluia, se prepare para festejar, porque a vitória vai chegar. O Senhor vai se levantar na hora certa, e a vitória já é nossa. Mas independente do que está ao redor, pode estar tudo seco ao redor, ou pode estar tudo florido ao redor, não importa. Se você está secando, aí tem um problema. Se a alegria, a paz, a esperança está secando, aí tem um problema. Vamos ficar em pé. Puxa, hoje eu nunca venho preparado para fazer esse tipo de convite ou aquele. Eu só quero ajudar os irmãos com a mensagem. Essa é sempre a minha oração ao Senhor. Quero ajudá-los. Mas eu estou crendo que eu devo chamar você que vai ter muita dificuldade de vir aqui à frente. Porque se você está secando por dentro, uma das características dessa secura é orgulho. Quem está secando por dentro se enche de presunção. Quem está secando por dentro acha que todo mundo é juiz da vida dele, todo mundo está me julgando. Se eu for lá, o que vão falar? É sinal de quem está secando por dentro. Só que tem uma coisa, quem está secando por dentro sabe que está secando por dentro. Independente de qualquer pessoa falar, sabe que está secando por dentro. Qualquer pessoa que está secando por dentro, mesmo que os olhos humanos não vejam e que ninguém imagine, ela sabe que ela está secando por dentro. O meu convite é para quem está secando por dentro, não para se expor. Meu convite é para crer. É para crer que existe um rio de água viva que pode entrar na sua vida e trazer vida onde a morte está se estabelecendo. E que nós somos crentes, somos irmãos, e o que nós temos que fazer é orar uns pelos outros. Então nesse momento o convite é para quem sente que está secando por dentro, mas quer mudar isso aí, e acredita que a oração da igreja, dos irmãos, é para ajudá-lo, não para condená-lo, não para prejudicá-lo. Se você sente que está secando por dentro, se aproxime para daqui a alguns instantes nós orarmos. Acredite, é hora de vencer. Essa força vem de dentro de você. Você pode até tocar o céu se crer. Acredite que nenhum de nós já nasceu com jeito pra super-herói. Nossos sonhos, a gente é quem constrói. É vencendo os limites, escalando as fortalezas, conquistando o impossível pela fé. Campeão, vencedor, Deus dá asas, faz teu voo. Campeão, vencedor, esta fé que te faz embaixo, te mostra o teu valor.
força vem de dentro de você. Você pode até tocar o céu se crer. Acredite. Acredite que nenhum de nós já nasceu com jeito pra super-herói. Nossos sonhos, a gente é quem constrói, é vencendo os limites, escalando as fortalezas, conquistando o impossível pela fé.